5 erros comuns de quem inicia no mercado de imóveis de leilão. E eu mesmo cometi esses 5 erros quando iniciei a minha jornada. E eu quero compartilhar com você para que você não os repita. Inclusive, o erro número 5, eu vejo muitas pessoas insistindo nesse erro, o que impede de avançar neste grande mercado. Então fica até o final desse vídeo para você saber quais são todos eles. E aí, arrematador, Bruno Lucarelli, aqui nesse canal eu compartilho tudo a respeito de investimento em imóveis de leilão, seja para você multiplicar seu patrimônio, desenvolver uma nova fonte de renda, alcançar sua liberdade ou até mesmo fazer uma transição de carreira nesse mercado que tem muita oportunidade. Então, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito e clica no sininho para você receber toda a notificação de novos conteúdos a respeito deste mercado. Aqui, hoje, vou falar sobre esses 5 erros. Pessoas que iniciam muitas vezes não têm instrução ou muitas vezes não estudaram ou, obviamente, a falta de experiência faz com que eles cometam isso e eu quero compartilhar um a um com você. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é acreditar que o valor da primeira praça ou o valor de avaliação reflete o valor real de mercado. Esse é um grande erro que você aprende muitas vezes com a experiência ou com um vídeo de alguém que já tem experiência te ensinando. A primeira coisa que você faz quando você encontra uma oportunidade de leilão é verificar se o valor de avaliação reflete o valor real de mercado. Isso pode estar, muitas vezes, super avaliado ou subavaliado. Então, não é incomum, é comum você encontrar um imóvel que vai para leilão por 100 mil reais, ele está avaliado em 200 mil reais, mas o valor de mercado dele é 170 mil, 160 mil. Então, se você arremata um imóvel achando que vai vender ele por 200, mas o valor de mercado dele é 170, 160, você pode ter um prejuízo aqui ou você pode ter um lucro muito menor do que aquilo que você projetou. Em contrapartida, também há várias oportunidades, eu vou mostrar uma delas aqui como a título de informação, de exemplo para você, de imóvel que muitas vezes está avaliado em 200 mil reais, mas o valor de mercado dele é de 250 ou de 300 mil. Isso se dá porque muitas vezes os bancos, quando eles levam o imóvel a leilão, existe dentro do contrato de financiamento uma taxa de atualização, um índice, seja Selic, seja IPCA, pode ser qualquer outro, que muitas vezes não reflete a variação de mercado, ou muitas vezes a variação daquela região, daquele bairro, assim por diante. Então, existe uma série de fatores que podem influenciar, portanto, é um erro acreditar que você arremata o imóvel avaliado no site do leiloeiro por 200 mil, por 100 mil e achar que realmente aquilo vale 200 mil. Vou dar um exemplo para você aqui, vou compartilhar com vocês aqui. Vou pegar esse imóvel aqui, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Eu não estou entrando se ele é um imóvel bom ou se ele não é um imóvel bom. O objetivo é só você entender aqui, enxergar que o valor de avaliação muitas vezes pode não estar refletindo o valor real de mercado. Aqui tem um imóvel no Rio de Janeiro, é esse apartamento aqui, onde ele foi avaliado por 99 mil reais, ele está para leilão por 50 mil reais. Quando a gente procura esse imóvel aqui no mercado, eu encontrei 2 anúncios desse mesmo imóvel. Então, tá aqui, ó, Estrada da Paciência. Aqui a gente consegue ver que Estrada da Paciência é o mesmo prédio. Um anúncio por 138 mil reais e um anúncio por 160 mil reais. Ou seja, na verdade aqui você não tem 48% de desconto, você tem um desconto muito maior, uma grande oportunidade, só como exemplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, analisar se o valor de avaliação reflete o valor real de mercado. E esse é um erro muito comum para quem inicia, que é acreditar no valor que está da primeira praça ou da avaliação. Segundo erro muito comum é querer buscar somente imóvel desocupado. Eu quero trazer 2 coisas muito importantes. A primeira delas é que há muitos imóveis que constam no edital do leilão como ocupado e estão desocupados. É um erro querer filtrar ou buscar somente imóveis que constam no edital como desocupados. E como que você faz isso? Você vai fazer uma diligência, você vai ligar, vai saber, vai ligar para o síndico, zelador, vizinho, para você saber como que está o imóvel, quem está lá, se o imóvel está ocupado ou está desocupado. E número 2 é que imóvel ocupado não é um grande problema, apesar de muita gente ter medo. Esse é um dos principais medos do mercado de imóvel de leilão, é imóvel ocupado. Se você tiver uma estratégia bem feita, se você tiver técnica para isso, é completamente possível você fazer desocupação de imóvel amigável, em especial nos leilões extrajudiciais, ou então entrar com emissão na posse
via judicial, uma ação de missão na posse, que é a ferramenta jurídica, a forma de a gente fazer desocupação judicial, ou os leilões judiciais também, diretamente nos autos do processo que moveu aquele leilão. Então, não é um grande problema, muito pelo contrário, existem grandes oportunidades de imóvel desocupado. O grande medo da maioria das pessoas é exatamente porque elas não sabem lidar com isso, não conseguem lidar com isso, não sabem qual é a técnica, qual é a estratégia para fazer isso, e por isso elas só buscam imóvel desocupado. Isso é um erro, porque tem muita oportunidade em imóvel ocupado, e não é um grande problema, muito pelo contrário, é uma oportunidade. Erro número 3, que acontece muito, é focar somente na região que você conhece. Quando você arremata um imóvel de leilão, você não arremata para morar, você arremata para investir. E vejo que muitas pessoas elas entram no mercado e elas só buscam imóveis na região que ela moraria, porque ela conhece aquela região. Isso é um grande erro. Você limita o seu acesso às oportunidades e você pode muito bem saber se aquele imóvel tem liquidez, qual é o valor de mercado daquele imóvel, ou fazendo uma pesquisa pela internet de valor de mercado, mas principalmente conversando com corretores da região, que conhecem a região, fazendo perguntas como se ele já vendeu algum imóvel, qual o valor médio de venda ali, se aquele imóvel tem liquidez, tem muita procura. É possível totalmente você fazer uma arrematação, mesmo numa região que você não conhece, conversando com os profissionais que conhecem aquela região, disponíveis em qualquer lugar que você consiga encontrar aí na internet para corretores ou imobiliárias. Então, o terceiro erro é focar nisso. Eu vejo que pessoas não conseguem arrematar porque elas só ficam naquela região, e obviamente você tem um funil muito curto. Você tem uma boca do funil muito curta e aí você tem pouquíssimas oportunidades para arrematar. Quarto erro e esse é um erro gravíssimo, é ir para leilão sem um lance máximo definido. Nunca vá para leilão sem você definir qual é o lance máximo que você vai dar. Por quê? Porque senão você vai ser movido pela emoção e a chance de você tomar um prejuízo, a chance de você dar um lance maior do que você deveria, a chance de a sua matemática dar errada é muito grande. Por que você tem que ir para um lance máximo definido? Porque você já sabe o quanto você pode, baseado em quanto que é o valor de mercado, qual que é o lucro que você deseja, em quanto tempo você quer vender, e aí você chegou no seu lance máximo, você vai sair e vai para o próximo. Existem no Brasil aproximadamente quase 200 mil imóveis que vão para leilão todos os anos, então não é essa a única oportunidade que existe da sua vida no mercado de imóvel não. Terão N outras oportunidades para você, portanto, não vá para um leilão sem um lance máximo definido, porque a emoção vai falar mais alto. Quanto a emoção aumenta, a inteligência baixa. Eu ensino isso para os meus filhos sempre. E quando a emoção aumenta, a inteligência baixa, e aí você acaba tomando uma decisão que você não tomaria se você tivesse, obviamente, se preparado para isso. E por fim, o quinto erro é querer mais de 20% de retorno na primeira arrematação. Eu escuto muito as pessoas falando: eu não entro em leilão se não for para ganhar menos de 30%. Eu não entro em leilão se não for para ganhar menos de 35%. Se você está entrando num negócio que vai fazer com que você multiplique o seu patrimônio a médio e longo prazo, então você não precisa de 30%, de 40% para você iniciar no mercado de imóveis de leilão. Você precisa iniciar. E como que você inicia? Ganhando entre 15% e 20%. A minha primeira arrematação, eu ganhei 15% de retorno, isso foi em final de 2019, onde a bolsa, na época, estava batendo 35%, e eu achei um absurdo ganhar só 15%, onde tinha muitos outros investimentos que ganhavam 35%. Porém, foi minha primeira arrematação. E ao longo do tempo, eu fui de 15 para 20, para 25, para 30, para 35, para 40%, e hoje muitas arrematações na média de 30 a 40% de retorno, porém, eu comecei com 15%. Eu vejo que muitas pessoas não avançam porque elas só querem entrar no mercado se elas ganharem 30, 40, 50, 60% de retorno. Isso vai vir ao longo do tempo, mas é um erro querer esse tipo de retorno no começo, porque se você está iniciando algo que você vai levar para longo prazo, para crescer, para construir um patrimônio, para deixar um legado, para alcançar sua liberdade financeira através do mercado de leilão, você começa pequeno. E como que é pequeno no mercado? 15, 20% é um excelente número. E eu vejo muitas pessoas travadas no mercado exatamente porque elas falam: não, eu só vou entrar se eu conseguir 30%, eu só vou entrar se eu conseguir 40%. Isso é um erro. Você está ganhando 20% para aprender. Anota isso daí. Eu ganho 20% para aprender, eu ganho 15% para aprender. Mas a Selic está pagando 10, mas a Selic está pagando 15. Hoje a Selic está pagando 15. E quando a Selic estava pagando 2?
E quando você tiver variação de Selic, como que faz? Aqui há uma visão a longo prazo, onde vai te levar onde você quer, alcançando 20, 30% na transação. E uma outra coisa, é praticamente impossível você manter 30% de retorno ao longo dos anos. É muito fácil fazer isso com um patrimônio pequeno, mas quando você começa a falar de um patrimônio grande, haja vista que o Warren Buffett tem uma média de 19,8% de retorno. E eu quero te falar, provavelmente você não é melhor do que o Warren Buffett para manter 30, 40% nos próximos 20 ou 30 anos. Então, não cometa esse erro de querer altas rentabilidades no início. Comece pequeno e vai aumentando graduado a sua rentabilidade, e aí sim construindo um patrimônio que vai levar você aonde você quer chegar. Comenta aqui embaixo se você já sabia desses 5 erros, qual desses erros você já cometeu, qual desses erros agora você falou, não, isso aqui eu não posso, em especial número 5, qual é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários e aproveita e clica aqui no link aqui embaixo, na lista de espera da mentoria Arrematador, que é onde eu compartilho tudo aquilo que eu sei e eu construí nos últimos anos a respeito deste mercado. Eu te vejo no próximo vídeo.